Fala, calculista! Estou aqui de novo, Pedro, engenheiro civil, especialista em estruturas. Estou aqui para mais um vídeo falando sobre engenharia estrutural, né? Aqui um exemplo no Eberic, tá? Vou mostrar um exemplo bem bacana de uma estrutura que um dos meus alunos me mandou para dar uma olhada para ele. Isso aqui é um erro bastante sorrateiro, bastante comum. E assim, eu digo que ele é sorrateiro porque o programa não avisa que está fazendo errado. O programa interpreta errado, e você só vai perceber se você for averiguar, tá? Vamos pensar, a gente está acostumado, ó, pegar essa imagem aqui, ó, quando a gente estuda comprimento de flambagem, né? Repara aqui, tem várias condições de contorno que o nosso pilar pode ter, e de acordo com a condição de contorno, ele vai ter um comprimento de flambagem diferente. Por exemplo, esse caso aqui, que o pilar estava apoiado embaixo e apoiado em cima, o comprimento de flambagem ele é o próprio comprimento do pilar. Tá? Já nesse outro caso aqui, em que ele é engastado em cima e embaixo, e tem uma vinculação mais rígida, né, o comprimento de flambagem ele pode ser tomado desse ponto aqui até esse. Então, o comprimento de flambagem seria metade do comprimento do pilar. Tá certo? E o que seria esse apoio? O que seria esse travamento que teria no nosso pilar na estrutura de verdade, né? Esse travamento pode ser aqui uma viga, uma laje, por exemplo, ó, P14. O P14 estaria travado nessa direção horizontal por V9, né, e na direção vertical aqui por V15. Então, do ponto de vista de P14 aqui no tubo de P14, esse apoio aqui, esse travamento rotulado, estaria sendo fornecido, né, por V9 numa direção e por V15 na outra. Vamos ver aqui no nível do térreo. Ó, P14 também está travado por V10 na horizontal e por V16 na vertical. O perigo, gente, está aqui. Ó. Olha só, P5. P5 está travado por V15 na vertical, beleza. Mas aqui na horizontal, ó, o que tem aqui é V4. V4 é uma viga em balanço. Viga em balanço sozinha não consegue travar um pilar. Tá? Por que V15 consegue travar P5? Porque para P5 se deslocar aqui, ele tem que levar P15 junto. Para levar V15, né? Desculpa. Para levar V15 junto, ele tem que levar P9 junto. Se quiser flambar para cá, se quiser flambar para o outro lado, ele tem que levar P3 junto. Então ele está travado. Tá? Para levar um elemento, ele tem que levar o outro. Já V4 é um elemento em balanço. Se P5 empurrar V4, V4 vai junto. Tá? Eu até preparei uma demonstração aqui. Olha, esse aqui é o nosso caso, por exemplo. O pilar está aqui, ele tem um balancinho na ponta. E aqui já seria um outro caso com um pilar. Você tem uma viga ligando um pilar no outro. Então, essa viga aqui consegue travar esse pilar. Essa aqui não. Vamos ver a deformada? Ó. Olha só a deformada dessa estrutura. A viga se deslocou para a direita, no topo do pilar, desculpa, o topo do pilar se deslocou para a direita, e a viga foi junto. Ela não forneceu nenhum impedimento. Tá? Então, isso daqui, repare, o deslocamento começou nulo e foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou máximo na ponta do pilar, na ponta de cima, no topo do pilar. É condizente com essa situação aqui, ó. Engaste, tá, na base e livre no topo. Ó. O deslocamento era nulo na base, foi aumentando, 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 até que se tornou máximo no topo. Dá uma olhada aqui agora, nesse caso aqui, ó, em que a viga estava ligada a um outro pilar fornecendo travamento. Poderia ser uma laje, que também a laje também travaria um pilar no outro. Mas olha só, o deslocamento começa nulo, aumenta, 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 chega num deslocamento máximo aqui na região central, depois diminui e volta a zero. Olha aqui a nossa imagem em relação ao caso de apoiado e apoiado. O deslocamento começa nulo, chega no ponto máximo na região central e depois volta para zero. Então, esse caso aqui, a gente nota claramente que a viga em balanço ou laje em balanço não consegue travar um pilar, tá ok? Então, por isso, a gente não pode considerar que V4 trava P5. A gente tem que considerar que P5 está destravado nesse lance aqui. Mesma coisa aqui para P9. Ó. P9 nessa direção vertical, ok, está com a viga, tá? Que tem outros apoios, então tranquilo. Mas na direção horizontal, o que está travando ele é a laje L3. L3 é uma laje em balanço. Também não tem rigidez nem capacidade de travar P9. Ele tem que ter algum outro suporte para poder travar P9 e ele não tem.
tá certo? E qual que é o perigo? Quando a gente vai aqui na parte de dimensionamento de pilares, ó, tanto P5 quanto P9, o WebEric considerou que no nível aqui da cobertura do primeiro nível, eles estão travados, ó, P5, aqui em escala, a gente vai ver aqui, ó, ele está considerando rotulado, rotulado em B e rotulado, rotulado em H, tá? B, a direção da largura, e H, a direção da altura. Então ele está considerando rotulado, rotulado nas duas direções, como se tivesse travado embaixo e em cima. Mas ele só está travado embaixo, na parte de cima, a viga em balanço não tem rigidez para travar. Mesma coisa que em P9, está considerando rotulado, rotulado nas duas direções. Tá, então, como que eu corrijo isso? Bom, a gente vê aqui, ó, P5, ele deveria estar o quê? Na direção da altura, ele deveria estar destravado, deveria estar engastado e livre. Então aqui na direção da altura, já vim aqui nessa opçãozinha aqui, marcar. E eu vou trocar, ó, na direção da altura, ó, LEH. Eu vou trocar por engastado e livre. Que vai recalcular esse pilar considerando o comprimento de flambagem dobrado. P9 vai ser a mesma coisa, só que para P9 vai ser na direção H. Na direção H é que ele vai ter que considerar, vai ser, desculpa, na direção B, né? Na direção B, na direção da largura, na direção mais estreita do pilar, na direção B, que a gente vai ter que considerar que ele está engastado e livre. Ok? Então, eu vou mandar aqui recalcular, né? Então, a gente vê que o P5 ainda está mais tranquilo, por quê? Porque ele está com um comprimento maior, ele está com um comprimento de flambagem maior na direção que ele tem mais inércia. Então, pô, o comprimento de flambagem aumentou muito, mas a esbeltez não vai ficar tão alta assim, ó. A esbeltez maior está 82, tá vendo? Então, assim, a esbeltez aumentou muito, aqui devia estar, ó, esse pilar P4 aqui, a esbeltez dele. Tá 82 porque é na direção que está esbelto, né? Mas P5 aqui tá com esbeltez de 82, tá tranquilo. Tá, P5. Provavelmente a esbeltez maior ainda tá na direção da largura, tá? O lado mais esbelto de P5 ainda é a largura, apesar de estar travado embaixo e em cima. Por ele ser mais estreita, a direção mais esbelta ainda tá na largura. Já P9 tá complicado, porque aqui ele tem um comprimento de flambagem maior, né? Justamente na direção que ele é mais estreito. Por isso até que P9 não está passando. Quando é que não está passando? Porque não tem arranjo de armadura. Talvez ele não esteja passando porque ele ultrapassou. P9, esbeltez maior, 165. O WebEric só calcula esbeltez de 140. Ó, esbeltez maior que 140. Então, se passar de 140, ele não calcula. Pode ser até que passe com 4 barras de 10, porque tem pouca carga. Ó, só 41 kN. Mas esse pilar, né, ele não vai ser dimensionado com essas esbeltezas desse nível. Ou você consegue um travamento, ou você aumenta a largura para poder diminuir a esbeltez e ficar abaixo de 140, ou você vai ter que calcular isso manualmente. O Pcalc, se não me falha a memória, ele calcula pilar com esbeltez até de 200. Né, que utiliza o método geral. Já no WebEric, ele vai até apenas o 140. Então, isso aqui, cara, é algo muito fácil de passar despercebido. E é algo que você tem que estar de olho no seu projeto, de não deixar em lugar nenhum uma lajezinha, uma vigazinha travando o pilar. Tá ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário. Se você tem alguma dica, alguma ideia de algum outro tema para o vídeo, me fala aí, deixa um comentário também, que eu vou preparar alguma coisa a respeito, tá ok? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.